Você quer saber como eu consegui lucrar mais de US$ 9.000 em um final de semana apenas investindo em jogos de futebol do conforto da minha casa? Clique no link que está na descrição desse vídeo e tenha acesso a um conteúdo inteiramente grátis com mais de 20 videoaulas feitas para você. Simples assim. O que aconteceu? Qual foi o argumento que foi colocado em cima da sua mesa que entornou o caldo? De que forma o Arrascaeta, e quando eu falo Arrascaeta não é o jogador, é o empresário dele, o staff, etc., chegou para conversar com você que a tensão subiu tanto e o caldo desandou? Não, a gente tem uma versão, e tinha mais 4 pessoas na reunião que são do Cruzeiro, e que a verdade era que pela atitude do procurador, o caldo teria que ter entornado. Porém, como a gente sabe que o procurador, a índole dele, as matérias já tem espalhado dele no Brasil, qualquer um que tiver interesse pode ver quem é o cara, a gente sabia que ele podia estar tentando forçar uma situação para sair com o jogador da justiça. E ele chegou, falou que tinha uma proposta e não apresentou. Ele falou só verbalmente. E a proposta que ele trouxe para o Cruzeiro foi de 7 milhões de euros, mais um jogador dele que joga no Uruguai de 18 ou 19 anos, se não me engano. Eu falei para ele que esse tipo de proposta o Cruzeiro não interessaria e ele não quis abrir de quem era a proposta. Aí eu virei para ele e falei, eu já tenho minhas informações, a sua proposta do Flamengo, vocês têm uma carta do Flamengo de 15 milhões de euros para comprar 75% do Arrascaeta. Aí ele confirmou e falou que teria que ficar com a parte, porque ele estava ganhando 7% de comissão em cima dos 15 milhões de euros. Então teria que deduzir isso aí. Aí conversa vem, conversa vai, ele falou que o Flamengo ofereceu, que o Bruno Spindler esteve no Uruguai e ofereceu 3 vezes mais o salário do Arrascaeta. Aí que entrou a história. Eu pedi a ele para chamar o Arrascaeta. Pelo que o Paulo Nunes disse aí, é totalmente o contrário do que o Paulo Nunes imaginou aí. Eu tive total habilidade para conduzir, até porque eu sou amigo pessoal do Arrascaeta, eu que ajudei ele aqui no Cruzeiro. Ele ganhava 100 mil reais quando eu assumi em janeiro, renovamos o contrato e ele passou a ganhar 500 mil reais. Não era nem ética falando aqui salário, mas como se trata de uma coisa que é a imagem do Cruzeiro, o torcedor e vocês têm que saber a verdade. Aí nessas horas eu acho que tem que abrir os números. Em momento algum a gente teve disponibilidade com o procurador e muito menos com o jogador. Aí o que aconteceu? Eu pedi para ele chamar o Arrascaeta. Eu falei, se você não chamar, eu vou chamar ele aqui. Aí o Arrascaeta veio à toca, participou da segunda reunião, que era para falar sobre aumento de salário para o Arrascaeta. Só que o procurador, em momento algum, entrou nesse assunto. Aí eu falei para o Arrascaeta, Flamengo e Cruzeiro não tem diferença. Inclusive, dentro de campo, o Cruzeiro está muito na frente. Que o Cruzeiro tem muitos anos que está ganhando títulos, então é melhor você ficar no Cruzeiro e vir uma proposta de fora, que essa aí está baixa para o Cruzeiro. Eu vou aumentar seu salário, que eu já ia fazer isso mesmo. Aí o procurador pegou o Arrascaeta pelo braço e levou o Arrascaeta embora e falou que ia resolver na justiça. Essa foi a verdadeira história. Aí o que acontece? Esse procurador, a índole dele não é boa, ele mora numa casa, num rancho lá no Uruguai, que por os próximos 20 dias, se ele não pagar 2 milhões de dólares, ele vai ser despejado. Então ele está fazendo de tudo, que ele vive só nas custas do Arrascaeta. Isso aí, se vocês pegarem e buscarem o Google, vocês vão ver. Ele desviou dinheiro de vários atletas no mercado. Soares, Cavani, existe matéria sobre isso aí. Então trata-se de um roubo de um patrimônio do Cruzeiro. O cara quer roubar o patrimônio do Cruzeiro, que é o Arrascaeta. E ele, quando saiu, deixou claro, você está impedindo de eu ganhar 7 milhões de euros. E eu falei para ele, mas eu tenho que olhar o lado do Cruzeiro e do atleta. Se o atleta está satisfeito com o salário, pelo que ele está jogando, ele merece um aumento. E deixar claro aqui também na matéria que não tem clima hostilidade aqui para o Arrascaeta, não. Todo mundo aqui na toca adora o Arrascaeta e todo mundo aqui sabe que ele está sendo vítima desse elemento, né? Que até em outra rede eu chamei de bandido e não retira esse nome, porque o cara realmente é um bandido. Então a maneira que eu ouvi os comentários seus aí não está assim pertinente com o que está sendo divulgado desde o início da história.
Você pegar a nota do Cruzeiro oficial, o Cruzeiro contou tudo, tem lá o link onde você clica para saber quem é o procurador. Então o que nós temos que estar atento é isso, a gente comentar e falar a verdade. Sobre dever Arrascaeta, o Cruzeiro não deve R$1 para Arrascaeta. Tanto que o procurador não olhou o lado do Arrascaeta, que ele está perdendo R$17 mil por dia. Cada dia que ele não se apresenta, não é multa não. Ele é um trabalhador. Se ele não veio trabalhar, ele não vai receber. E o procurador não pensou nisso. Eu estou entendendo, Itair, que com o jogador não há nenhuma espécie de mágoa. O Cruzeiro, inclusive, contigo, diz que tem ótima relação com a Arrascaeta. Já entendi também que essa relação é diferente com o Daniel Fonseca, representante do jogador. Eu queria saber do senhor em relação ao Flamengo, ao comportamento, à postura, à conduta na negociação do Flamengo. Como o Cruzeiro se posiciona? Inclusive foi falado aí na mesa que algum advogado orientou que não pode entrar na FIFA. Esse advogado está mal informado. Quando se trata de sanção disciplinar, a FIFA recebe o processo. A FIFA não vai decidir questão de direito econômico e detalhes de pagamento. Aí sim teria que ser na CNRD. Mas quando se trata de sanção disciplinar, é liciamento de atleta. E nessa situação, um clube da grandeza do Flamengo, ele não precisava fazer o que está fazendo. E outra, se o Flamengo tem o endereço do Cruzeiro, por que o Flamengo não procurou, igual no caso do Dedé? Eu vi vocês pôr na manchete aí de novo. O Dedé foi feito corretamente. O Flamengo me ligou, primeiro eles ligaram para o procurador. O procurador falou que tinha que ser com o Cruzeiro. Eles fizeram errado, procuraram o procurador, mas o procurador foi profissional e obedeceu à lei. Mandou procurar o Cruzeiro. O Cruzeiro falou que o Dedé, o Cruzeiro não abre venda e que a solução seria eles pagarem a multa, que nem é 160 milhões, é 330 milhões. E é um direito do Cruzeiro não vender o seu ativo, o seu jogador. Porque o Cruzeiro quer ganhar títulos. Estando em dia, o Dedé é o maior salário hoje do Cruzeiro e do futebol brasileiro, se não me engano, pelo que eu vejo falar. Então o jogador não está à venda. E essa questão do Dedé aí, ela não existe mais. Porque o próprio procurador me disse sexta-feira que o Flamengo não procurou ele mais. E o Flamengo já encerrou o assunto com o Cruzeiro sobre o Dedé. Ele não insistiu mais. Então não existe caminho para contratar o Dedé. O caso do Arrascaeta, pela questão do procurador dominar a mente dele, se for um valor que agrada o Cruzeiro, que seja bom para o Cruzeiro vai fazer o negócio. Se não for, o jogador vai ficar no Uruguai, vai ficar onde ele quiser, vai treinar a parte, vai ouvir ou não o procurador. Mas da parte aqui de todos os atletas, comissão técnica e diretoria, nós sabemos que o Arrascaeta está sendo vítima desse procurador. E nós estamos de braço aberto aguardando o Arrascaeta. R$17 mil diariamente, hein? Por não trabalhar, nem multa não. Por não trabalhar. A multa foi em torno de 40%, não é isso? A multa foi só por não ter apresentado no primeiro dia. A partir daí não tem mais multa. Tem a questão dele não vir trabalhar. Então é o dia dele que ele é descontado. Eu entendi que não existe proposta. Você não viu um papel timbrado do Flamengo oferecendo 17 milhões, né? 15 milhões pelo jogador. E aí eu queria emendar com a seguinte pergunta. Se o fluxo tivesse sido diferente, se o Flamengo tivesse te procurado primeiro e apresentado uma proposta e depois oferecido o salário ao jogador, que seja 3, 4, 5 vezes quanto ele ganha no Cruzeiro, enfim, essa conversa teria fluído ou também não teria fluído, na sua opinião? Teria. O Paulo Nunes está aí na mesa, jogou bola, ele sabe que quando o jogador quer sair, é difícil você segurar o jogador, a não ser com dinheiro. E o Cruzeiro está disposto, o Cruzeiro terminou o ano com 100% em dia, o Cruzeiro tem condições financeiramente de manter qualquer atleta, então o Cruzeiro daria o aumento, como o Dedé hoje tem o maior salário. O atleta está certo, ele quer dinheiro, mas a maneira que está sendo feita para ele ganhar mais no Flamengo é que está errado. Se o atleta procura o Cruzeiro, ainda mais o Arrascaeta, não é o momento, mas no momento certo, nós temos como provar o bom relacionamento